Cláudia Barbosa. Cláudia Barbosa, ela é doutora em Humanidades pela UFSAL, ela é pesquisadora pela UESB, é professora da UESB, do Centro Universitário do Unihui, desculpa. É professora colaboradora do programa de pós da UESB. Fernanda Pimentel Sá, logo em seguida ela falará, né, aqui na mesa. Ela é mestra em Políticas Sociais e Cidadania aqui pela UFSAL, especialista em Direito Público pela Unifax, advogada e escritora. Logo em seguida teremos Larissa Navarro. Larissa é coordenadora da pós-graduação em Liderança Estratégica em Cultura de Paz aqui pela UFSAL, mestranda em Paz, Desenvolvimento, Segurança e Transformação de Conflitos, especialista em Transformação de Conflitos e Estudos de Paz, é advogada, mediadora e fundadora do Instituto Arvorecer. O tema da nossa mesa é o eco das mulheres no empreendedorismo insustentável, sonhos interrompidos e possibilidades emancipatórias intergeracionais. Então, como eu havia falado, aqui estamos todas, participamos desse projeto, o projeto Eco Women. Eu sou coordenadora do projeto de mídias, Fernanda, coordenadora do processo seletivo, que nós tivemos uma seleção para poder escolher 17 meninas que participam desse projeto, em que elas receberam aulas e estão montando um projeto piloto para que elas atuem na comunidade delas. Quem dão essas aulas para essas meninas são as nossas embaixadoras, e temos aqui duas delas, que é Cláudia e Larissa. Então, vamos iniciar essa mesa. Eu vou passar a palavra para a Cláudia, e Cláudia vai começar falando sobre as possibilidades emancipatórias da mulher na política. Com você, Cláudia. Obrigada, Júlia. Cumprimento você, a Larissa, a Fernanda, mulheres maravilhosas que a gente encontrou aí no projeto Eco Women, um projeto que vai muito além do que simplesmente fazer aulas com algumas alunas, É um projeto de colaboração, de parceria, de amizades, e de empreendedorismo também, Sobretudo no sentido de colocar nessas meninas já a ideia de serem mulheres empreendedoras no futuro. Eu vou compartilhar minha tela, justamente porque tem alguns slides. Eu acho que os slides podem nos ajudar a refletir um pouco melhor, Então, vou fazer isso agora, viu, Júlia? Então, a provocação para a fala de hoje, essa mesa, e assim, muito bem pensado o tema, E primeiro começo parabenizando a ideia da UFSAL por trazer um tema tão importante como é a ideia de envelhecimento em tempos de pandemia, Então, cumprimentar o pessoal da UFSAL. Eu sou cria da UFSAL, Fiz graduação na UFSAL, fiz pós-graduação na UFSAL, fiz mestrado na UFSAL, fiz doutorado na UFSAL, e assim, é um prazer muito grande estar aqui, e estar aqui justamente neste momento com as meninas falando de um projeto, que ajuda a gente a pensar toda essa caminhada, a caminhada de pensar ecos, de pensar mulheres, de pensar lugares de fala, lugares de participação e, sobretudo, da ação. Então, o tema dessa mesa, como não podia deixar de ser, é um tema muito bacana, trazendo a ideia de eco. O eco das mulheres no empreendedorismo insustentável, porque a gente sabe que ele ainda não é sustentável, sobretudo no que tange ao papel das mulheres na sociedade, sonhos interrompidos e possibilidades emancipatórias intergeracionais. Vejam que desafio, Então, eu trouxe justamente para tentar agregar em uma fala de poucos minutos, a gente não tem muito tempo, mas trazer toda essa gama de informações para a gente pensar o que nós estamos fazendo. Então, a minha fala vai seguir tentando encontrar saídas no sentido de possibilidades emancipatórias das mulheres na política, ou seja, mulheres em lugar de decisões, em lugar de pensar
algo mais do que somente executar ações, e ações, às vezes, um pouco digamos assim, não ações que possam decidir, né? Então, é pensar um pouco nesses lugares que muitas vezes foi negado às mulheres, muitas vezes não, muito, né? Então, eu trouxe aí algumas palavras para a gente pensar, inclusive trazendo a ideia de eco-woman. Eco-woman, para quem não conhece muito bem, é essa marca que está aí, né? Então, o que o eco-woman propõe? Eco, né? Eco de quê? De vozes, de quem? De mulheres. As mulheres, a elas foi negado durante séculos da nossa história, né? Foi relegado a elas o lugar de silêncio, o lugar de ser a que ouve, a que dá assistência, mas muito pouco daquela que fala, daquela que é ouvida, sobretudo, né? Então, por isso que a gente trouxe essas palavrinhas para a gente pensar. A ideia de pandemia está ao centro desse slide, justamente para mostrar que estamos vivendo em um momento difícil da nossa história, da história da humanidade, e um momento em que as mulheres estão à frente. Boaventura Souza Santos, que é um autor muito conhecido no meio das ciências sociais, ele vem trazendo para nós a ideia da cruel pedagogia do vírus. O que é isso? E ele aponta o livro já foi escrito há uns 2 ou 3 meses atrás, e ele aponta justamente o lugar das mulheres neste mundo. Por quê? Porque, historicamente e culturalmente, as mulheres foram relegadas na história da civilização inteira a um lugar de cuidar, a um lugar de cuidar do outro, seja na limpeza, seja na produção de alimentos, seja na educação dos filhos pequenos, seja no cuidado da saúde, seja no cuidado dos idosos, né? Então, isso, historicamente, produziu uma sociedade em que as mulheres são responsáveis por maior parte desses serviços. E quando a pandemia começa, quando ela chega com força total, e aí a gente para e pergunta, onde estão as mulheres? As mulheres estão nas casas, elas estão em isolamento social, eu gosto mais de isolamento físico, porque nós não estamos em isolamento social de jeito nenhum. Desde o dia 19 de março, quando caiu a ideia de isolamento, fique em casa, né? Eu não parei um minuto, forma de dizer, né? Claro que eu dormi. Mas eu e tantas outras milhares de mulheres desse Brasil e até do exterior, a gente não para. Por quê? Porque as nossas cargas aumentaram ao invés de diminuir, né? Então, essa ideia da mulher que cuida, da mulher que educa, né? Vocês vejam que as creches estão fechadas, as escolas de educação infantil estão fechadas e essas crianças estão em casa. Claro que graças a muita luta e muita conscientização, existem homens cuidando dessas crianças, mas são poucos. Né? A gente sabe que a maioria mesmo são as mulheres que estão segurando essa barra. E sem falar na rua, né? E aí eu falo um pouquinho daqui a pouco na ideia do público e do privado, mas na rua também as mulheres estão na frente. Né? Quando nós falamos dos heróis do ano 2020, quem são nossos heróis hoje? Os nossos heróis não são mais os artistas da televisão ou o jogador de futebol, né? Claro, eles vão ser sempre nossos heróis, mas a gente tem outros heróis na linha de frente, né? Que são os médicos, os enfermeiros, as faxineiras, os faxineiros, né? Essas pessoas estão cuidando de nós, né? Então, quem está doente sabe hoje quem é o herói, né? Então, os heróis, e aí eles têm muitas caras, mas a maioria são mulheres. Elas estão à frente nos hospitais, elas estão à frente na linha de limpeza, elas estão à frente na educação dos filhos. E as mulheres idosas, né? Então, aí entra a ideia da UFSAL com a geração. As mulheres idosas onde estão, né? E as mulheres jovens onde estão, né? Então, é bom a gente pensar nisso para ver como nós estamos, neste momento, unidas, né, e, ao mesmo tempo, desempenhando papéis historicamente pré-determinados, e que isso é necessário que mude, mas, por enquanto, não mudou muito ainda. Né, e aí a gente vê outros temas que transversalizam com isso, por exemplo, a política, né, e é um tema que eu vou falar mais no final, mas a ideia de mulheres nesses espaços de decisão. Né, quando eu falo em política, eu estou falando da política partidária, eu estou falando da política de rua, eu estou falando da política de boa vizinhança, de tudo que é tipo de política, no sentido da ação.
É o que Hannah Arendt associa à ideia de política, né? Para ela, a política é a melhor dos mundos, no sentido de que é através da ação que nós somos humanos e somos diferentes dos animais. Então, política no sentido da ação. Política no sentido de estar em lugares onde você pode decidir a vida sua e de outros. Né? A ideia de geração, eu já falei, e a ideia de empreendedorismo. Né? Mulheres que empreendem o tempo inteiro, seja nas suas casas, seja no seu trabalho, seja na rua. E as possibilidades emancipatórias, no sentido de como essas novas gerações vão encarar essas formas de se emancipar. Eu trago uma pensadora para me ajudar neste começo, a Hannah Arendt, é uma filósofa, e ela vai mostrar para a gente a ideia da educação entre o passado e o futuro. O que é isso? Ela vai dizer para nós, isso está no livro A Crise na Educação, que é um livro dela sobre o passado e o futuro, e ela vai dizer o seguinte: a educação ela está no sentido de dizer para as novas gerações, não destruam o mundo que construímos. E está também para dizer para as pessoas mais idosas, né, para as gerações que já estão se despedindo desse mundo, no sentido de deixem o novo chegar, deixem as novas gerações trazer coisas novas. E por que eu trouxe isso num tema para falar de eco-women, para falar de empreendedorismo das mulheres? Eu trouxe isso no sentido de, e o eco-women é um exemplo perfeito para isso, Fernanda, Laís, né, as Júlia, né, as idealizadoras do projeto, a Aglaé. Então, assim, o que pensaram? Pensaram em mulheres, idosas não, né, gente? Mulheres maduras e mulheres jovens, meninas de 13 a 20 anos, 22. Então, o que é isso? Está dizendo que nós, e eu me coloco no sentido do projeto eco-women, que está entre o passado e o futuro. Então, nós estamos dizendo para essas meninas: cheguem, o mundo é de vocês, criem, coloquem as suas vozes para ecoar e suas mãos para trabalhar. Mas também não destrua o mundo as coisas que nós já fizemos de bom, né? Porque senão seria muito simples a gente dizer para as novas gerações: façam. Mas a gente correria o risco de elas jogarem algo fora que para nós é muito válido, né? A construção de uma CEMOC, por exemplo, de quantas edições já tivemos, né? Então, tudo isso é muito válido. Então, as novas gerações têm que chegar com toda a vontade, toda a vitalidade que essas meninas jovens e esses meninos também, né? As pessoas jovens têm, mas também com a certeza de que muito já foi feito, né? Então, a ideia de educação é nesse sentido. Tragam coisas novas e não joguem fora o que foi bom, né? A gente está vendo o exemplo da internet, o exemplo das novas tecnologias, né? O mundo da cybercultura nos diz isso o tempo inteiro, ou seja, os jovens são nativos digitais, eles mexem com tudo com uma facilidade enorme. Nós, que já passamos de determinada faixa etária, temos mais dificuldades. Então, nós temos que aprender com as novas gerações. Mas as novas gerações têm que aprender conosco, para não sair fazendo tudo errado, no sentido de criar coisas que daqui a pouco a gente não se dê conta. Então, a educação, ela está entre o passado e o futuro. E é essa ideia de educação que eu trago para pensar o eco das mulheres. E aí eu trago uma questão para a gente lembrar que a nossa história, ela foi feita em cima de um tripé. E eu trago a figura de um tripé de madeira justamente para pensar o seguinte: é um tripé muito frágil e muito perverso. O tripé da nossa história, ele foi fundado na propriedade, na escravidão e no patriarcado. Ou seja, manda quem tem dinheiro, quem tem posses. Escravidão, não preciso nem dizer, né? Quantas pessoas foram escravizadas e tiveram seus direitos negados e violados o tempo inteiro. E, por fim, a ideia do patriarcado, no sentido de que às mulheres cabe o silêncio e o trabalho nos bastidores, e os homens à frente, dando ordens e resolvendo os problemas de acordo com o que eles pensam. Então, esse tripé nos ajuda a pensar algumas coisas. Isso aí, eu trouxe essa figura justamente para a gente relembrar um pouquinho a história. Então, eu gosto de trazer algumas imagens justamente para facilitar a nossa lembrança.
né? Eu acho que o Debré ele foi muito feliz quando ele fez essas duas obras, né, de um passado colonial brasileiro, que às vezes a gente não quer ver, ou quer ver de forma romantizada, né? E ele não foi tão simples assim, né? Então, eu trago isso aí só para a gente pensar o papel dessas mulheres dentro de casa, no espaço doméstico, espaço do cuidado, no sentido de que as mulheres tinham ali uma hierarquia muito grande, onde uma senta no banco, a outra senta no chão, né? Onde uma faz um bordado e a outra lhe serve um café, e do outro lado, uma mais real ainda, que é a ideia de como saíamos às ruas. Saíamos às ruas seguidas de outras pessoas. E vejam que a figura é muito ilustrativa, porque primeiro o homem, depois as meninas e crianças, né, no sentido de ser uma pessoa que é indefesa, e somente depois vem as mulheres, né? E aí depois a gente vê as pessoas escravizadas atrás e tudo mais. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Essas duas figuras nos mostram o papel das mulheres em uma sociedade que foi patriarcal, com base na propriedade, com base na escravidão. Isso passou? Talvez, deixou ranços. Mas chegamos ao século XX, final do século XX e início do século XXI, como já estamos, né, há 2 décadas. E aí eu trago 3 momentos, 3 marcos, no sentido de pensar coisas para os próximos séculos, para os próximos anos. Em 95, quando a Declaração de Pequim vem nos dizer que criar um mundo novo, onde as mulheres desfrutem de seus direitos humanos, ou seja, passados 2 séculos de história escrita, né, não vou nem entrar antes disso, mas a ideia de passou-se tanto tempo para a ONU chegar a um ponto de dizer, olha, de agora em diante as mulheres precisam ter seus direitos humanos obrigatoriamente cumpridos, né? Então, foi um marco, e é um marco ainda no sentido de que ainda tem muita gente com os direitos negados, né? Então, não adianta você ouvir a voz daquela mulher escravizada que olha e diz, e por acaso eu não sou uma mulher? Por quê? Porque as mulheres, na concepção dela, tinham uma vida diferente dela. Então, mulheres são categorias diversas, né, e há todas as formas de violação de direitos. Em 2015, né, para a Agenda 2030, a ONU traz os nossos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, e esses a gente trabalhou bastante no projeto EcoWomen, né, no sentido de vamos perseguir esses objetivos, vamos tentar fazer algo para que esses objetivos realmente aconteçam. E agora, em 2020, aquela iniciativa da ONU Mulheres, com a ideia de um planeta 50-50 em 2030. O 50-50, gente, é a ideia de equidade, a ideia de mulheres em cargos de poder e de direção. E por que é importante isso? Porque é importante ter mulheres para dirigir o país, mulheres para dirigir os nossos parlamentos, mulheres para escrever as nossas legislações. Né? Quem já teve a oportunidade aí de assistir o filme das sufragetes, vai ver isso, né? Uma mulher que lutava e dizia, alguém disse para ela, você tem que respeitar as leis. Ela disse, eu não me vejo contemplada na lei, porque a lei não foi feita por mim, não foi feita por nós, né? Então não adianta a gente pensar que, claro, muitos homens conseguem perceber os problemas, mas quem vive isso todos os dias são as mulheres, né? Quem vive a violência de gênero, né? Quem vive as formas de ação das mulheres, do trabalho das mulheres, da dificuldade das mulheres, são elas, né? Se as mulheres são negras, se são pobres, né? Se moram em determinado território, quem vive são elas. Então, nós precisamos de gente nos parlamentos para dizer, nós sentimos isso, e nós precisamos de tais políticas públicas, né? Então, isso é muito interessante para a gente estar pensando. E aí, eu não podia deixar de falar um pouquinho do nosso contexto, porque é claro que é importante o que a ONU está pensando, mas eu preciso saber, e nós, o que nós estamos pensando. E aí, retomo e louvo, assim, a ideia da CEMOC, envelhecimento em tempos de pandemia. Né? Há pouco tempo, uma médica olhou para mim e disse, Cláudia, você está pensando que envelhecer é fácil? Não. Por quê? Porque a gente não pensa nisso.
Velho é sempre quem tem 10 anos a mais que a gente. No caso de vocês que são jovens, deve ser quem tem 30, 40 anos, né? Mas depois que a gente começa a ver que a velhice chega, né, no sentido das gerações e que o tempo está passando, a gente começa a perceber isso. Né? E neste momento de pandemia, mais ainda, né? São grupos mais vulneráveis, são grupos que têm mais resistência, né? As mulheres, os homens, os idosos estão mais na rua, quando deveria ser o contrário. Ontem uma aluna me perguntava, professora, por que os idosos estão na rua? Eu disse, porque na cultura deles não existe essa possibilidade de ter que ficar em casa, eles não foram acostumados assim, não se muda de uma hora para outra, não basta eu chegar e dizer, olha, não vai à rua, não vá para a rua porque é perigoso, porque está acostumado, né? Então a ideia de cultura, a ideia de como lidar com mudanças não é simples. Aí eu trago também a ideia do eco-women, ecoar vozes, né? E eu já trago a fala do eco-women, né? O logo da eco-women no sentido de ecoar vozes de meninas e mulheres. Ontem nós assistimos a palestra de Laís com as meninas, e falava isso, né? Um vídeo maravilhoso que o pessoal fez, e a Aglaé apresentou, mostrando os ecos. E meninas diziam, eu quero falar pela minha comunidade, eu quero falar da minha comunidade indígena, eu quero falar do meu bairro, eu quero falar da minha periferia, eu quero falar da escola pública que eu vejo. Né? Então, isso é muito lindo. Por quê? Porque essas vozes precisam ser ouvidas. E aí, a ideia de mulheres nos espaços de poder e decisão. Nós tivemos 17 embaixadoras, né, de meninas que fizeram os trabalhos todos, e assim, muito em breve nós teremos essas mulheres nos espaços de poder. Olha que lindo! Elas vão poder ecoar essas vozes que foram pensadas bem antes. Né? Então, é a ideia de educação de mulheres para estarem nesses espaços. Então, é muito interessante isso no sentido de preparar as mulheres para os espaços de poder e decisão. Então, quando eu tento ligar a ideia de eco-women, a ideia de geração, a ideia de mulheres na política, eu estou chamando a atenção para isso. Não adianta a gente ter mulheres na política que vão ser só presença, embora isso é muito importante. Nesse momento que nós vivemos, é muito importante ter mulheres na política. Como a ONU mesmo diz, 50-50. Por quê? Porque elas estão ali para dizer, nós existimos e nós precisamos de políticas públicas. Por quê? As mulheres precisam mais de políticas públicas do que os homens. Porque a nossa cultura indica que a pobreza é feminina. Já ouviram isso? Por que a pobreza é feminina? Porque quando a pobreza está muita, aquela mulher que tem 5 filhos e não tem o que comer, o homem vai embora. Por que a pobreza, a doença é feminina? Porque na hora que tem aqueles idosos para cuidar, o homem vai embora e deixa a mulher, né? Então é muito raro, claro que já existem exemplos louváveis, de jeito nenhum que eu vou estar aqui dizendo que os homens agem de forma equivocada, não, isso é culturalmente, né? Foi ensinado a eles que eles têm que estar na rua fazendo outras coisas, e que o cuidar é lugar de mulheres. Então, são coisas para estarmos desconstruindo todos os dias no nosso cotidiano. E aí eu trago 3 aspectos, né, e aí tem muito a ver com a minha pesquisa, tanto de mestrado como de doutoramento, que foi sobre as mulheres na política. Né, eu enveredei por um caminho de pesquisar como as prefeitas nos municípios da Bahia, que foi meu locus de pesquisa, como elas vivem esse lugar, que eu digo sempre, ainda é um lugar dos homens. Né? E aí a gente busca muito isso, porque a gente sabe que a luta histórica das mulheres pela democracia é contínua. Não adianta você ser eleita e chegar, porque depois os desafios não param, eles aumentam ainda mais. Né? Então, a ideia de continuidade, a ideia de luta e de perseguição por algo que é necessário. Né? Então, aí eu trago uma outra questão que eu tenho que explicar um pouquinho, porque eu não quis fazer os slides todos sobre isso, para não aumentar muito a minha fala, mas a ideia de política de ideias e política de presenças. Isso é uma feminista norte-americana, Annie Phillips, e ela fala dessa ideia de mulheres na política com ideias e com presença. Ou seja, primeiro nós precisamos ter presença. Quer dizer, não sei a ordem, mas nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos ter presença e nós precisamos ter ideias. Tipo, uma mulher que vai
para a política sem saber o que vai fazer lá, muitas vezes ela acaba reproduzindo uma lógica que já existe, uma lógica patriarcal, machista, né, e muitas vezes equivocada, no sentido de, muitas vezes nem ela tem consciência de que aquele lugar que ela está é fundamental para outras. Por quê? Ninguém é o que não se vê, gente. Nós só conseguimos vislumbrar algo para a nossa vida quando nós conseguimos ver. Então, se nós não vemos mulheres nos parlamentos, se nós não vemos mulheres nos cargos majoritários, que é o cargo de prefeita, de prefeitos, né, de governadores e de presidentes da República, se nós não vemos mulheres aí, a gente pensa que não é possível. Então, nós precisamos desse espaço. E depois a política de ideias. Se uma mulher vai, é maravilhoso, mas se ela vai com ideias, gente, isso muda o mundo. Né? Então, é essa a luta, no sentido de mais mulheres no poder, com mais ideias e com mais presença. Tá? Então, é justamente isso aí que eu coloquei, a política de ideias e de presença, no que tange a democracia, produz saberes e práticas comprometidas e implicadas, ou seja, estar é bom, mas não é o suficiente. Precisa estar sabendo o que está fazendo e lutando por outras, levando a bandeira de mulheres que lutam e não são ouvidas, mulheres que apanham à noite nas suas casas, mulheres que são estupradas nas nossas ruas e, pior ainda, nas nossas casas, né? Porque o papel do estuprador é muito mais dentro das nossas casas do que na rua. E também a ideia de crianças, de meninas que lhes são negados o direito de empreender, né, que é o tema dessa fala, no sentido de não conseguem empreender porque não tem tempo para isso, ou seja, ficam presas às atividades do cuidar, do ficar em casa, né, do ser submissa, e não tem tempo de empreender. E quando tem tempo, muitas vezes não sabe como. Por quê? Porque não lhe foi ensinado isso, né? Na minha geração, né, de vocês não mais, ainda bem, um avanço maravilhoso, mas na minha geração, as meninas aprendiam a brincar de casinha, enquanto os meninos dirigiam carrinhos na rua, ou carrinhos, ou bicicleta, ou caíam, ou jogavam futebol, e a gente estava dentro de casa, brincando de casinha, brincando de boneca, nada contra, acho que isso é muito válido também, mas assim, podemos ir brincar de outras coisas também, podemos gerir empresas, podemos participar dos espaços de poder, nos espaços de debate, nos espaços de decisão, podemos ser protagonistas, né? Então, é essa a ideia de mais mulheres e mais educação para nós. Então, gênero e poder, eu acho que eles desembocam em um sistema democrático incoerente, porque o mundo ainda é dos homens, né? Agora nós estamos em eleições municipais e as mulheres que forem, por exemplo, para a Câmara, eu espero que a gente chegue nos 50-50, mas se não chegar, como até hoje não chegou, né, ela fica sendo minoria, então suas vozes não ecoam, suas vozes não são ouvidas. Ela precisa gritar, talvez até fazer alguma coisa. E se eu volto ao filme As Sufragetes, quando a personagem principal dizia o seguinte: nós quebramos as vidraças porque é a única linguagem que os homens entendem. Eles não nos escutam se não gritarmos. Né? Então, é nessa perspectiva. Então, voltando aí só para fechar, né? CEMOC, envelhecimento em tempos de pandemia. Pensar pandemia, pensar as gerações, pensar a ideia de ajudar o outro, pensar em aproveitar do outro o que ele tem de sabedoria, né? O que os nossos idosos têm de sabedoria, a gente nem imagina, e às vezes a gente não tem tempo para ouvi-los, né? Então, essa ideia de ouvir as gerações, aprender com as gerações e aprimorar o que as gerações não tiveram condições e tempo para fazer, né? E a ideia do eco-women, fazer ecoar vozes de meninas, vozes de mulheres, vozes de todos os tipos de pessoas que gritam, né? E que gritam por quê? Porque não queremos mais um empreendedorismo insustentável, queremos um sustentável, né? Queremos que os sonhos não sejam interrompidos, mas que haja possibilidades de novos sonhos, né? E novos sonhos levando também as gerações, a mistura de gerações, né? Ontem a gente estava num curso na UESB e misturando estudantes com professores de 60, 70 anos, e a gente vendo uns ajudando os outros, né? O que nós chamamos de ensino colaborativo,
Então, isso é muito importante, no sentido de vamos aprender uns com os outros. E nós, mulheres do Projeto Eco-Homem, eu acho que fomos muito felizes durante o tempo todo, porque o tempo todo a gente estava dizendo isso, vamos aprender umas com as outras, né? Vamos fazer juntas, vamos juntar os talentos que cada uma tem, e assim, são talentos maravilhosos, mas cada um de um tipo, né? O que não tem no Eco-Homem é a ideia de todo mundo igual, é todo mundo diferente, e cada diferença está agregando nisso. E agora eu trago essa ideia da lagarta, né, para pensar que nós, durante a nossa vida inteira, não é só um momento, mas o tempo todo da nossa vida, nós estamos transitando entre ser lagarta, casulo e borboletas, né? Nós estamos transformando o tempo inteiro. Se não for assim, a gente morre. A vida é assim. Então, eu só trago isso aí para a gente ilustrar. Independente de onde você esteja agora, né? E eu coloco o casulo aí como lugar de luto, mas se for um lugar de luto, que seja um luto para transformação, que a gente consiga tirar das experiências difíceis e dolorosas para sermos uma borboleta mais leve e mais feliz e mais bonita, né, do que são todas as borboletas. E aí, como não podia deixar de ser, eu trago a foto do meu livro, né? Meu livro fala dessas mulheres, elas contam suas mazelas, suas tristezas, seus desafios, suas brigas, suas lutas, seus preconceitos, que também às vezes têm preconceitos, porque nós somos assim, nós reproduzimos o que nós levamos na vida, né? Há muitas mulheres machistas, há muitas mulheres racistas, sexistas, tudo isso, mas há também muitas mulheres maravilhosas e que estão aí para dizer, eu estou nesse lugar de poder para saber porque eu sei que aqui é o lugar que eu posso fazer algo. Eu posso fazer algo por alguém que não pode falar, ou que alguém que fala e ninguém escuta, né? Então, é nessa perspectiva que a gente traz a ideia de mulheres na política. Por fim, eu trago a ideia da da Anne Phillips, desculpa, justamente juntando a ideia de políticas de presença e políticas de ideias, né? Então, sem ideia nem presença, não dá certo. Por isso, as mulheres não foram há muito tempo atrás, né? Porque, primeiro, a mulher precisa estudar, a mulher precisa perceber essas dificuldades, né, para ela poder falar. Então, com ideia, mas sem presença, tá ótimo, melhor assim, já é alguma coisa, né? Então, mulheres no poder, só presença, não tem problema, a gente chega lá. Depois, sem ideia com presença, também já ajuda, né? Não é o ideal, mas ela está lá mostrando para nós. E, desculpem, no 2, com ideia e sem presença, é muito difícil a voz ecoar, né? E no último, com ideia e com presença. Então, são essas mulheres que nós precisamos na política, na casa, na vida, no trabalho, no Eco-Homem, na UXAL, na CEMOC, em todos os lugares, né? As mulheres precisam mostrar seus talentos, né? E elas precisam de espaço para isso, porque muitas vezes nós até temos, né, no sentido de ideias, mas não conseguimos expor isso. Gente, muito obrigada, acho que passei do meu tempo, né? Mas vocês suportaram, dei o meu recado. Muito obrigada.